Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava a definição e o conceito de conjuntos. A primeira questão: considere o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Utilizando os símbolos pertence ou não pertence, relacione os números a seguir a este conjunto. Então, na verdade, é para a gente dizer os números que vão surgindo, se eles pertencem ou não pertencem ao conjunto B. O item A traz o número 3. Nós sabemos que o 3 pertence ao conjunto B, porque o 3 é um dos elementos desse conjunto. O item B traz o número 12. Se você olhar o conjunto B, você percebe que nele não consta o número 12. Desse modo, então, o 12 não pertence ao conjunto B. O item C traz o número 8. E aí você olha o conjunto B e observa que também não temos o 8 no conjunto B. Portanto, o 8 não pertence ao conjunto B. O item D traz o número 11, que também é um número que consta no conjunto B. Se você olhar o conjunto B, você vai perceber que tem o 11 nele. Então você escreve que 11 pertence ao conjunto B. A segunda questão: utilizando os símbolos pertence ou não pertence, relacione o número em cada um dos itens ao conjunto A. Lembrando que o conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um múltiplo positivo de 5, e ao conjunto B, sendo que o conjunto B é o conjunto dos elementos x, tal que x é um número ímpar e 4 é menor do que ou igual a x, que é menor do que 15. Bem, no item A eu quero o número 145. Então vamos entender. Em cada item eu tenho que dizer se o número que consta naquele item pertence ou não pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Então a gente tem que avaliar em relação aos dois conjuntos. Como os dois conjuntos estão escritos por compreensão, para facilitar é melhor que a gente escreva os dois conjuntos por enumeração. Vamos começar pelo conjunto A. O conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um múltiplo positivo de 5. Vamos lembrar que os múltiplos de 5 são aqueles números que podem ser divididos por 5. Ou seja, já que são positivos, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Então este é o conjunto A. Já o conjunto B é o conjunto dos x, tal que x é um número ímpar, de maneira que 4 é menor do que ou igual a x, que é menor do que 15. Ou seja, nós temos que pegar os números ímpares que estão de 4 até 15, podendo ser 4, mas não pode ser 15. Vejam o seguinte, podendo ser 4, porque no 4 nós temos o sinal de menor do que ou igual, né? Observem o seguinte, o 4 não é ímpar, então não posso pegar ele. Quem que eu pego? O 5, que é ímpar, o 7, o 9, o 11 e o 13. Não posso pegar o 15. Por que eu não posso? Porque lá no conjunto B está dizendo que o x é menor do que 15. Se o x é menor do que 15, eu não posso igualar ao 15. Bem, está aí o conjunto A, está aí o conjunto B escritos. Agora a gente pode ir só comparando. A gente pode perceber que o 145 ele não pertence ao conjunto B. Porque o conjunto B, conjunto dos números ímpares, só vai até 15. Mas o 145 pertence ao conjunto A. Vamos lembrar que o conjunto A é um conjunto infinito, por isso as reticências lá no final do conjunto. E vamos perceber que no conjunto A nós temos os números que são múltiplos de 5. Vamos lembrar que um número é múltiplo de 5 quando ele termina em 0 ou em 5. O 145 termina em 5, então ele é múltiplo de 5. Desse modo, o 145 pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. O item B traz o número 11. Nós podemos comparar e perceber que no conjunto A nós não temos o número 11 e que no conjunto B nós temos o número 11. Desse modo, então, o 11 pertence ao conjunto A, mas não na verdade o contrário, né? O 11 não pertence ao conjunto A, mas pertence ao conjunto B. O item C traz o número 26. Observemos atentamente os conjuntos A e B. Você vai perceber que o 26 não está no conjunto A,
e também não está no conjunto B. Desse modo, você escreve que 26 não pertence ao conjunto A e 26 não pertence ao conjunto B. O item D traz o número 101. Claramente eu já percebo que 101 não está no conjunto B, porque o maior número do conjunto B é o número 13. Mas aí fica a dúvida se ele está ou não no conjunto A, porque o conjunto A é infinito. Lembrem, o conjunto A ele só vai ter os múltiplos de 5. Então ele só vai ter os números que terminam em 0 ou em 5. 101 termina em 1. Então 101 não está no conjunto A. Desse modo, então, 101 não pertence ao conjunto A e também não pertence ao conjunto B. O item E traz o número 15. Vamos então imaginar o seguinte: o 15 está no conjunto A, a gente já pode perceber, mas o 15 não está no conjunto B. Então você escreve que 15 pertence ao conjunto A e 15 não pertence ao conjunto B. O item F traz o número 5. E aí você olha e já vê claramente que o 5 pertence aos dois conjuntos. Daí eu escrevo que 5 pertence a A e 5 pertence também ao conjunto B. A terceira questão. Represente cada um dos conjuntos escrevendo todos os seus elementos entre chaves. Vamos lembrar que escrever todos os elementos entre chaves é representar por enumeração. Então, nós temos aqui no item A o conjunto dos múltiplos positivos de 2 menores do que 13. Vamos lá. Os múltiplos de 2 são os números pares. Como eu quero múltiplos positivos, eu não posso pegar o zero, porque o zero não é positivo. Então, nós queremos os números pares positivos menores do que 13. Desse modo, então, se eu chamar esse conjunto de conjunto A, os pares positivos menores do que 13 são 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então você escreve entre chaves para representar o conjunto A como sendo o conjunto dos números múltiplos positivos de 2 e menores do que 13. O item B, eu quero o conjunto das consoantes que compõem a palavra diagrama. Vamos lá, a palavra diagrama tem as consoantes D, G, R e M. Então, se você chamar esse conjunto de conjunto B, por exemplo, você vai colocar as consoantes em ordem crescente alfabética. Então, você tem que o conjunto B será formado pelas consoantes D, G, M e R, colocado entre chaves, como a questão pede. O item C pede os divisores positivos de 36. Lembremos que os divisores de 36, os divisores positivos, são aqueles números positivos que dividem o 36. Então, eu vou chamar esse conjunto de conjunto C e eu vou escrever entre chaves os elementos desse conjunto, que são os números positivos que dividem o 36. Nós sabemos que o 36 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e por 36. Então, esses são os elementos do conjunto C. O item D, eu quero o conjunto das capitais dos estados da região sul do Brasil. Aí você tem um mapa mostrando os 3 estados da região sul e suas respectivas capitais. A gente percebe que a capital do Paraná é Curitiba, a capital de Santa Catarina é Florianópolis e a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Então eu vou chamar esse conjunto de D e eu escrevo entre chaves, separado por vírgula, os elementos desse conjunto, que são as 3 capitais: Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A quarta questão. De acordo com o conjunto A, classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. Nós temos um diagrama de Venn representando o conjunto A. Observem que o conjunto A ele tem 4 elementos, o 1, o 2, o 5 e o 10. E aí nós vamos avaliar cada afirmação e classificá-la como verdadeira ou falsa. A afirmação A diz que o 2 pertence ao conjunto A. Você percebe que a gente tem um 2 no conjunto A. Então isso quer dizer que se o 2 é elemento do conjunto A, essa primeira afirmação ela é verdadeira.
O item B diz que o número de elementos do conjunto A é 5. Como eu falei agora há pouco, o conjunto A ele possui 4 elementos e não 5. Desse modo, então, a afirmação B é falsa. O número de elementos do conjunto A é 4. O item C vai me dizer que o conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é múltiplo positivo de 10. Os múltiplos de 10, os múltiplos positivos de 10, são aqueles números positivos que podem ser divididos por 10. 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. A gente pode perceber que, na verdade, nós não temos esses números no conjunto A. Na verdade, o conjunto A ele é formado pelos divisores positivos de 10. 1, 2, 5 e 10 são, na verdade, divisores positivos de 10. Dessa forma, então, o item C ele é uma sentença falsa. O item D diz que o 3 não pertence ao conjunto A. Isso realmente é verdade, não tem 3 no conjunto A. Desse modo, então, o item D é uma sentença verdadeira. O 3 não pertence ao conjunto A. A quinta questão. Escreva a lei de formação para cada um dos conjuntos. Nós temos aqui alguns conjuntos escritos por enumeração e nós temos que colocá-los por compreensão. Então, para isso, eu vou precisar escrever uma lei de formação. Observe, há mais de uma resposta possível, há mais de uma maneira de representar por compreensão um determinado conjunto. O que eu vou escrever aqui é apenas um exemplo, mas vocês podem escrever de outras formas, de maneira correta, desde que a maneira como você escreveu abarque, ou seja, ela abranja exatamente esses elementos que nós temos em cada conjunto. Bem, o conjunto A tem os elementos 4, 5, 6, 7 e 8. O que eu vou escrever? A gente pode perceber que o conjunto A ele possui os números inteiros que vão de 4 até 8. Então, a gente pode escrever ele da seguinte maneira. A gente pode dizer que o conjunto A é o conjunto dos x pertencente aos inteiros. Esse Z estilizado, como a gente chama, representa o conjunto dos números inteiros. Então, eu escrevo o conjunto A é o conjunto dos x pertencente aos inteiros, tal que 4 é menor do que ou igual a x e o x é menor do que ou igual a 8, porque nós temos os inteiros de 4 até o 8. O item B traz o conjunto B, formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. O que nós podemos perceber? Nesse conjunto B, nós temos os números ímpares que vão de 1 até 9. Desse modo, se eu tenho os ímpares de 1 até 9, eu posso escrever que o conjunto B é o conjunto dos elementos x, tal que x é um número ímpar. E para eu dizer que vai de 1 até 9, eu escrevo e 1 é menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a 9. Essa é a anotação que eu utilizo para escrever de 1 até 9 matematicamente. O item C traz o conjunto C, cujos elementos são 5, 10, 15, 20 e 25. Analisando esses elementos, a gente pode perceber que todos eles são múltiplos de 5. Então, o conjunto C ele possui os múltiplos positivos de 5 até o 25. Ele possui os múltiplos de 5, que vai de 5 até 25. Identificada essa relação, eu escrevo que o conjunto C é o conjunto dos elementos x, tal que x é múltiplo de 5 e o 5 é menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a 25, para escrever que vai de 5 até 25. O item D traz o conjunto D de elementos 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 e 49. Se você avaliar, a lei comum que existe para todos esses números do conjunto D é que todos eles têm raiz quadrada exata. Um número que tem raiz quadrada exata é um número quadrado perfeito. Então, o conjunto D ele traz os quadrados perfeitos de 0 até 49. Identificada essa relação, eu posso escrever então que o conjunto D é o conjunto dos elementos x, tal que x é um quadrado perfeito e 0 é menor do que ou igual a x,
que é menor do que ou igual a 49. Então eu escrevo que ele é quadrado perfeito e eu digo que ele está de 0 a 49, escrevendo da forma como eu coloquei por último. 0 menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a 49. O item E traz o conjunto E de elementos menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. Bem, percebam que o conjunto E ele traz os divisores negativos de 10. Menos 1, menos 2, menos 5, menos 10 são divisores de 10 e são divisores negativos. Então você pode escrever que o conjunto E é o conjunto dos elementos x, tal que x é divisor negativo de 10. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a definição de conjuntos, bem como abordava pertinência e não pertinência entre elementos e conjunto.